Oi, 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 oi. Boa noite. Acender uma luz aqui. Oi, 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 boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Que alegria. Olá, olá, olá. Tanta gente chegando aí, boa noite. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes. Para quem não me conhece, eu sou a Poli do Amaral, sou candidata a vereadora em Belo Horizonte, sou ativista há 13 anos pelas maternidades, infâncias, pelo SUS, pela educação pública. E hoje estamos fazendo a ocupação feminista aqui no perfil da Márcia, maravilhosa. Começamos hoje às 10 da manhã com uma live super emocionante, contando um pouquinho da minha história, falando como eu conheci a Márcia, como que foi a decisão de entrar para a política. Quem perdeu, corre lá no IGTV. Depois, durante o dia, fizemos uma série de posts falando um pouquinho também mais sobre mim, sobre a nossa candidatura, sobre esse conceito, né, do que a gente está utilizando de emadrecer a política, sobre a importância de votar em mulheres de luta, feministas, antirracistas. E agora vamos fechar o dia, esse dia tão lindo, que a gente também precisa ressignificar, né, sobre essa questão também do Dia das Crianças, que é muito voltada para o consumismo, mas que a gente precisa realmente ter uma infância digna todos os dias para todas as nossas crianças, em toda a sua diversidade. E aí hoje, para fechar esse dia especial, a gente vai receber a Mariana Rosa, uma querida amiga. Ela é uma mulher com deficiência, jornalista, integrante do coletivo feminista Ellen Keller, educadora, ativista pelos direitos da pessoa com deficiência e mãe da lindeza da Alice. Vai ser uma delícia essa prosa que nós vamos fazer hoje, um pouquinho sobre infâncias, sobre educação, vamos falar também sobre inclusão, né? A Mari tem uma história de vida muito potente também, que vai poder compartilhar muita coisa com a gente. Ela fez um post lindo hoje no perfil dela, depois vocês olhem lá, contando um pouco da experiência de infância dela. Enfim, nós vamos ter muito assunto aqui. Vou adicionar a Mari, que ela já tá aqui. Vamos esperar ela entrar. Conectando. Oi! Que alegria! Alegria demais, Mari. Nossa, eu tô assim, né, super honrada de estar aqui nesse perfil poderosíssimo da Márcia Tiburi e receber você. Nossa, Eu que nesse digo dia. isso! Imagina, eu que digo isso, não tem nem roupa para estar aqui. Mas Passamos o muito dia na feliz. expectativa. Ai, que Sim, delícia. Mas mas a muito ideia é essa. obrigada pelo convite, viu, Polly? Muito bom estar junto. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Muito bom estar de mãos dadas com você aqui hoje, né? Você tem uma trajetória tão consistente. Acho que esse perfil tem gente do Brasil todo, né? Então talvez as pessoas não saibam tão a fundo, né? Mas para gente que te acompanha aqui de pertinho, como as pessoas já devem estar vendo pelo nosso sotaque, né? A gente sabe da consistência da sua trajetória, o quanto você é lutadora, guerreira e está sempre defendendo a pauta das mulheres, das mães e das crianças. Então, estou muito honrada de estar aqui e ainda mais no perfil da Márcia, né? Muito chique, né? Nós fizemos uma live hoje de abertura, não sei se você teve oportunidade de ver. E Foi às 10 da manhã, eu chorei, né? Como eu vi, sempre, emocionada, né? Mas muito eu acho que bom. a política que a gente tem para fazer é essa mesmo, né? Com a nossa emoção,
com essas questões todas que nos afetam tanto, né? Que nos tiram dessa zona de conforto, justamente para a gente juntar as mãos, juntar nossas forças, né? Nossas potências diversas para a gente enfrentar isso. E nesse momento estamos precisando demais, né? Ô Mari, vamos começar com você se apresentando, contando um pouquinho de você, da sua luta. Vamos sim. Então, eu sou Mariana, né? E eu vou até começar me audiodescrevendo, que é um jeito também da gente já introduzir a pauta da acessibilidade e da inclusão. Né? Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura das orelhas, tá até meio bagunçado, encaracolados, estou de óculos de armação transparente, uma camiseta preta, e estou sentada. Atrás de mim tem 2 quadros. Não vai dar para ver, mas são 2 ilustrações de mulheres com deficiência também. Eu sou jornalista por formação, sou ativista dos direitos das pessoas com deficiência. Entrei nesse ativismo em razão do nascimento da minha filha, que tem hoje 7 anos e tem paralisia cerebral. Mas, mais recentemente, também me tornei uma pessoa com deficiência em razão de sucessivos descolamentos de retina. Então, eu tenho baixa visão, né? Não tenho visão de um olho e tenho 40% da visão do outro olho. Então, por exemplo, eu não enxergo os comentários, viu, Polly? Eu teria que estar com leitor de tela, e o leitor de tela, ele anda travando nas lives do Instagram. Então, eu tenho evitado usar. Se tiver alguma coisa aí, você me ajuda. Tá, vou até começar a ficar mais de olho aqui. Tem muita gente chegando aqui, gente do Ceará, dando boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. Se tem algum comentário. Eu assim, sou super desligada com essa coisa de comentário, porque eu fico super focada no que as pessoas estão falando. Eu também. Não dá para acompanhar. Tem o Ivan aqui, que é de São Paulo, dizendo que está me apoiando. Olha só que legal. Legal. A Mari, que já tinha falado que estava aqui. Ana Beatriz, que lindeza de live hoje. Vamos lá. Vamos lá. Então, acho que a gente vai conversar sobre inclusão, educação, infâncias, né? Na verdade, eu fico pensando até que, inclusive, eu adorei o título que você deu, Infâncias no Plural, e educação sem qualificativo, né? Porque se a gente tem que adjetivar a educação, se a gente tem que dizer que ela é, por exemplo, inclusiva, é porque ela não está cumprindo seu papel. Então, ela não deveria se chamar educação, né? Deveria ter outro nome. Porque uma educação... Lembrei de uma coisa importante aqui também. Vou fazer minha audiodescrição, então, Passa. né? É o letramento que a gente precisa ter mesmo. Assim, te agradeço muito. Eu tenho visto muito legal a campanha da Áurea Carolina, né, para prefeita aqui em BH. E ela está adotando essa prática. É uma coisa que a gente precisa muito, né? A questão também da Libras e todo tipo de inclusão, né? Eu estava lendo seu post lá hoje mais cedo e realmente, né, a gente não cresceu aprendendo a conviver com as pessoas com deficiência. E não só com deficiência, né? Porque às vezes a pessoa tem algumas limitações que não necessariamente são classificadas como deficiência e também não são tratadas com respeito, com dignidade, né? Como seres humanos. Todo mundo tem suas diferenças, né? Mas, enfim, então eu sou uma mulher branca, de olhos claros, tô com o cabelo todo bagunçado aqui também. Meu cabelo é ondulado, loiro escuro, castanho claro, não sei bem. Tô de batom vermelho com um brinco que é uma bola, um círculo lindo assim, todo envolto de linhas. Esse brinco eu comprei na Conferência Nacional de Saúde, lá em Brasília, mas era numa feira que tinham vários expositores do Nordeste. Então, deve ser de lá, né? Porque com essa riqueza aqui de detalhes, aqui atrás tem um TNT roxo, né? Que é a minha cor preferida, com várias coisas pregadas aqui. Tem uma foto da minha família, tem 2 bordados.
do Pontos de Luta, um escrito Marielle Presente e o outro escrito Nasce Leonina. Tem um colorido aqui, que é a minha logomarca, que a minha mais velha coloriu. Tem uns botões aqui do Sofia, da luta das crianças, 18 de maio, né? Sentidos do nascer. E essas fitinhas aqui, eu tenho que encher isso aqui ainda, tem que colocar várias. Umas fitinhas amarelas de post-it que estão com os nomes das pessoas que já fizeram uma doação para a minha campanha. Esses aqui são os primeiros 25 doadores. E ainda tem que encher, que já está quase no 100 já. Muito bom, muito bom. Que bom. E só fazendo uma adendo no que você falou, Mari, é isso mesmo. A gente tem reafirmado muito, né, desde 2018, essa pauta das maternidades e infâncias como uma pauta política mesmo, e usando, né, essas duas expressões no plural, né? Porque tanto as maternidades como as infâncias são diversas e nós precisamos de toda essa diversidade para estar nos espaços lutando pelos direitos dessas diversas famílias também, né? E esse tema da inclusão, como eu disse, né, ele muito comumente é usado para a questão das pessoas com deficiência, mas não só, né? Eu acho que a inclusão de todas as diversidades, né? E outra expressão que a gente usa muito também, né, da educação, é falar educação de qualidade social. Porque quando a gente fala educação de qualidade, fica parecendo que é só uma coisa conteudista, que, tipo assim, educação de qualidade tem nas escolas onde vão ter mais aprovação no Enem. Não é isso, né? Educação de qualidade social é mesmo aquela emancipatória, crítica, inclusiva, formação para a cidadania, de enfrentamento ao machismo, ao racismo, ao capacitismo, para formar uma sociedade melhor, né? Exato. E aí, nesse Dia das Crianças, a gente não podia deixar de falar de infâncias. E quando a gente fala de infâncias, a gente não tem como não falar também de todas as diversidades e um dos direitos básicos, né? Que é essa educação que começa desde a creche, né? A educação formal, mas também tem a educação de todos os educadores que passam pelas vidas das crianças, né? Desde a primeira cuidadora, que muitas vezes é a mãe, na maior parte, mas outros cuidadores também, né? A gente pode falar da parentalidade, né? Dos diversos tipos de famílias aí. E a gente vai sendo educado sempre, né? Eu gosto muito daquela frase do Paulo Freire que fala que a educação de qualidade é aquela onde a gente ensina aprendendo e aprende ensinando, né? Então, cada sujeita é protagonista da construção desse conhecimento que é coletivo, né? Exatamente. Fala um pouquinho mais da sua história, Mari. Como você chegou nessa luta? Você já escreveu um livro lindo que eu tenho autografado. Esse livro que eu escrevi em 2016, né? Na verdade, é um livro que foi meio um desabafo, meio uma declaração de amor, assim, né? Em razão do nascimento prematuro da minha filha e das complicações que vieram por causa disso. Ela teve uma parada cardiorrespiratória, ela ficou 5 meses na UTI, enfim, foram várias questões, né? E aí esse livro é um resultado, talvez um fechamento desse ciclo, assim, que foi um ciclo muito difícil. Eu gosto muito desse livro porque muitas coisas que eu escrevi ali, eu não penso mais daquele jeito. Outras, é claro, principalmente o afeto, o sentimento, né, permanecem os mesmos. Mas eu gosto porque ele é esse lembrete de que não só nós não somos iguais, nós somos todos diferentes, como também nós não somos sempre os mesmos, né? Como a gente também se modifica, se transforma, modifica o nosso jeito de pensar, de agir, de incidir no mundo. Então, é um lembrete para a gente ter também essa humildade, né? De saber que a gente vai
acolhendo novas verdades, e as verdades são sempre muito provisórias, né, nesse sentido. E aí eu acho que acabei indo muito para o campo da educação e desviando um pouco da minha formação original, que é de comunicação, por gosto, mas também por necessidade, né? Porque se a gente quer pensar como é que a gente muda um pouco essa matriz, essa estrutura de discriminação, de desigualdade, de preconceito, a gente precisa muito pensar na educação, né? E então, nesse sentido que eu acho que eu acabei assim, abraçando esse tema, estudando. Hoje eu sou uma pessoa que se dedica muito a esse tema, principalmente se dedica ao direito das pessoas com deficiência de estarem nas escolas regulares, né? Convivendo com todas as crianças, aprendendo junto e tendo acesso a essa educação de qualidade que você mencionou, tendo acesso ao currículo, que é o nosso patrimônio, né? Que é um patrimônio da humanidade, e o quanto a presença dessas pessoas que têm deficiência nas escolas é positiva também para as escolas, para o sistema educacional, para o modelo que a gente tem hoje de educação, o quanto a presença das pessoas com deficiência nas escolas areja a educação, no sentido de trazer uma perspectiva que não é a conteudista, de questionar os tempos, os formatos, né? Aquela escola que mais parece uma linha de fábrica, né? Que fica todo mundo mais ou menos como se fosse uma linha de fábrica, uma linha de produção, e os tempos são negligenciados, e a gente acredita que todo mundo vai ser repetidor do que o professor ou a professora imaginou, né? Essa escola tem que cair por terra. E quem força a porta para isso é o aluno chamado de inclusão. Eu vou colocar entre aspas, porque na verdade todos os alunos são de inclusão, ou nenhum é, né? Mas é o aluno com deficiência, porque ele escancara o fracasso do nosso modelo de educação, o fracasso do sistema, enquanto um ambiente que possa promover a assunção de sujeitos críticos e sujeitos múltiplos, diversos, plurais que somos, né? Uhum. E também tem aquela outra expressão também que o pessoal usa muito, principalmente no interior, eu vejo mais do que aqui em BH, que é o aluno especial, né? Ai. A criança especial. E muitas mães eu vejo também se referirem assim, né? Porque, inclusive, talvez não tenham parado para pensar, né, no que significa isso. E eu acho também muito importante a gente falar das mães, né, que são... A maioria das mães já são as grandes responsáveis pelos cuidados das crianças, né? E quando são crianças com deficiência, elas muitas vezes abrem mão mesmo, né, da sua própria vida, da sua profissão, em busca dessa luta, né, dessa garantia de direitos, de assistência, né, de equipes multiprofissionais. A gente vê muito isso assim aqui na rede municipal ainda. E vimos muito isso também quando teve aquele episódio, né, da Zika vírus, que muitas crianças ficaram com microcefalia, muitos homens, pais, maridos abandonaram as esposas, né, as mulheres. Então, assim, por isso que a gente não consegue separar a luta das maternidades da luta das infâncias. Assim, isso para mim tem ficado cada vez mais nítido. Porque a gente precisa cuidar de quem cuida e precisa garantir condições de emancipação para quem precisa prover um cuidado emancipatório, né? Porque esse cuidado emancipatório, entendendo essa pessoa que está sendo cuidada, seja uma criança, uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, uma pessoa doente, uma gestante, né? Uma puérpera em trabalho de parto, a gente precisa prover esse cuidado garantindo o exercício da autonomia dessa pessoa, né? Do protagonismo. Não pode ser um cuidado tutelador e muito menos autoritário. Né? E a gente aprende isso. Eu aprendi como doula, né? Como mãe, que eu sempre fiquei pensando nisso, assim, né? Assim que a minha primeira filha nasceu, com muitas reflexões também de comunicação não violenta, né? Disciplina positiva. E a gente vê como que isso se aplica a tudo, né?
E hoje eu penso muito nisso na política também, né? Uhum. Esses dias eu estava vendo o significado da palavra vereadoula, e vereia significa caminho. E aí diz que vereadora significa a pessoa que guia os caminhos. Aí eu falei, gente, isso tem tudo a ver com doula, né? É isso, É assim, verdade. você promover a autonomia da população para que a população governe, né? Exato. Esse que é o sentido. E a doula é muito isso, esse conceito, né, de cuidado emancipatório está muito na minha cabeça, e mais agora com a pandemia, né? Que Uhum. cuidado passou a ser a palavra de ordem, mas que cuidado é esse e como garantir que os prestadores de cuidado, que em grande maioria são mulheres, ou mães, ou professoras, ou enfermeiras, né? Os profissionais da limpeza, dos motoristas de ônibus, são as pessoas que estão cuidando para que a cidade continue funcionando minimamente os Exato. seus serviços essenciais. Agora, como garantir que essas pessoas tenham condições dignas para fazer esse cuidado, para prover esse cuidado, né? E aí a gente vê que muitas vezes a gente só vai conseguir fazer isso se a gente também tiver numa situação de emancipação, né? Porque senão a gente acaba reproduzindo também as opressões que a gente está submetida, né? Nossa, você está trazendo um ponto tão importante, Polly. E é muito raro a gente ver alguém na política, digo na política partidária, né? Tratando desse assunto, assim. É raríssimo. Mas esse é um ponto central quando a gente fala das pautas, dos movimentos sociais das pessoas com deficiência. Eu vou dizer por quê. Vou pegar vários ganchos aí do que você falou, né? Você falou da solidão das mulheres que geralmente assumem essa função do cuidado sozinhas, né? O cuidado é considerado um papel de mulher, né? Um papel da mulher na nossa sociedade. Então, isso não é diferente no caso das mães, das crianças, jovens e adultos com deficiência. Até quando o pai fica, né, adquire uma deficiência, né, fica idoso, e geralmente é a filha também que cuida, né? Falando aí dos Uhum, ciclos da vida. sim. Existe uma pesquisa do Instituto Baresi, que é um instituto que apoia familiares que têm filhos com doenças raras. E esse Uhum, instituto diz que o índice de separação entre pais, né, de crianças com deficiência é de 70%. Ou seja, quando nasce um filho com uma doença rara ou com alguma deficiência, e aí que fique muito claro que deficiência não é doença, né, mas existe esse entrelaçamento nessa questão aí sim. relacionada à parentalidade, 70% das famílias se desfazem, os homens vão embora e as mulheres ficam sozinhas. E aí as mulheres acabam tendo que cumprir ou que dar conta das lacunas todas. É a lacuna que ficou da parceria no cuidado, né? Um cuidado que deveria ser dividido e aí vai recair exclusivamente sobre ela. É a ausência do Estado, porque não existem políticas públicas sendo cumpridas e garantidas em relação às pessoas com deficiência. Então, muita coisa tem que ser muito reivindicada, né? E essa mãe precisa realmente ficar por conta de ir atrás de remédio, de ir atrás de terapia, de ir atrás de matrícula na escola, de ir Uhum. atrás de uma série de Às vezes questões que são alimentação especial, né? alimentação, Fraldas, exato, né? que são basilares, né, Polly, para a vida de qualquer pessoa e que as pessoas que não têm deficiência podem conseguir acessar isso com muito mais facilidade. Então, essa mãe não consegue trabalhar. Porque ela Uhum. precisa cumprir a ausência do Estado, a ausência de um par nessa função de parentalidade, ela fica sozinha cumprindo essa função sem remuneração. Então, a vida dela também é precarizada. De Sim. modo que a gente só vai conseguir falar, porque se a gente pensar, olha só, existem pessoas com deficiência com vários níveis de dependência, né? Umas têm Uhum. maior nível de dependência, outras têm menor nível de dependência. Em qualquer situação, a qualidade de vida de uma pessoa com deficiência está diretamente ligada à qualidade do cuidado que ela vai receber. Sim. Então, se a gente cuida de quem está cuidando, né? Se essa pessoa tem uma vida
se ela tem garantidas as questões básicas, ela vai poder prestar um cuidado de mais qualidade, né? O que eu estou Uhum. querendo dizer com isso? Que a gente tem que pensar o cuidado como um modo de promover justiça social. Essas mães que estão fazendo um trabalho do qual o Estado se isenta, deveriam estar Sim. sendo remuneradas para isso, Uhum. para elas terem condição de cumprir esse cuidado. Ou a gente deveria estar pensando em soluções coletivas, comunitárias, garantidas pelo Estado, para que Uhum. isso não acontecesse, né? Então é Sim. muito importante isso que você traz, da gente pensar o cuidado, pensar quem exerce o cuidado e pensar como é que isso pode tá pautando a política pública para que a gente tenha menos opressões relacionadas a gênero e a deficiência, porque há um entrelaçamento. E tem mais um aspecto ainda nisso, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas com deficiência são submetidas a situações de violência, violência sexual, violência doméstica, negligência, né? Uhum. E os dados dizem que as pessoas que sofrem violência, as pessoas com deficiência que sofrem violência, mais de 60% delas sofrem mais de uma vez essa violência, o que é um indicador que essa violência acontece dentro de casa, né? E aí, imagina, se essa pessoa depende de quem cuida dela, esse é o único cuidador que ela tem. E aí, esse cuidador é quem abusa, ou quem negligencia, ou quem violenta. Como é que ela vai conseguir romper esse ciclo de Sim. violência a qual ela está submetida, se não há qualquer garantia do Estado, por exemplo, que ela pudesse ter outro cuidador, que ela pudesse ter um dinheiro que ela pagasse outro cuidador, né? Enfim, Uhum. são muitas nuances aí. Eu fico muito, muito feliz que você esteja pensando isso, pautando isso, porque é um abismo, assim, é algo realmente que contribui muito para a precarização da vida das pessoas com a deficiência. A vida difícil das pessoas com deficiência não tem nada a ver com a deficiência, tem a ver Exato. com a nossa completa irresponsabilidade no modo de garantir direito a essas pessoas, a esse grupo, né? Exatamente, Mari. Teve uma pergunta aqui perguntando qual que é o Instituto, é Instituto Baresi, né? Baresi, isso. Eu conheço muito a Adriana Dias, maravilhosa. Ela também faz parte da Partida Nacional, se não me engano, ela é de Campinas, né? Acho que sim. Ela é uma querida, a gente sempre troca umas ideias também. Ela fez um glossário, inclusive, sobre expressões e termos, né? Que muitas vezes as pessoas se referem às deficiências ou pessoas com deficiência de forma pejorativa. Não sei se você conhece esse glossáriozinho. Conheço. É excelente. E Leitura ela obrigatória, né, E ela Polly? fica o tempo todo assim. A gente teve um terceiro encontro nacional da partida agora, e a gente, né, nós fizemos uma apreciação de um documento que consolida algumas metodologias nossas e tal. E no início da partida, né, em 2015, a gente falava muito de democracia feminista, né? Aí as mulheres negras, principalmente, reivindicando que esse feminismo seja menos branco, né? E aí incorporou essa expressão antirracista. E aí, Adriana, gente, tem que ser anticapacitista. Assim, vamos embora, tem que ser antirracista, anticapacitista, anticapitalista, Tem que ser antiespecista, anti-opressão, né? todo Anti-opressão, tipo. qualquer forma de opressão, né? Nós não queremos opressão. Nós queremos ter o direito de sermos quem somos e podemos usufruir de direitos iguais, né? Então é anti-opressão. Junta Exato. tudo nesse pacote aí. Isso mesmo, Mari. Deixa eu ver aqui, tem comentário. São questões fundamentais que precisam ser debatidas no legislativo de cada cidade, propor políticas públicas para atender a essas necessidades. Isso mesmo, Marisa que comentou. Boa noite para quem está chegando aí. Alguém comentou que Marli, antifascista também. Sim. Antifascista é o primeiro. Não dá para ser nada no fascismo, né? E aí, Mari, queria aproveitar também que você está aqui para a gente comentar sobre essa portaria O decreto. horrorosa. É um decreto, né? Não é portaria, não. Decreto.
um decreto que direciona recursos, né, para escolas ditas escolas especiais. E que não É, necessariamente são escolas públicas, né? não, então, são vários aspectos. É um decreto chamado, o decreto é 10.502, a gente está chamando de decreto da exclusão. É, bom, o que diz lá, né, no decreto é que ele quer retomar a possibilidade das famílias escolherem onde querem matricular seus filhos. Se na escola regular, a escola comum, se na escola especial, é esse o termo, eu detesto, mas é esse o termo que está lá, ou se na escola bilíngue, aí Uhum, pensando no ensino de Libras, né? uhum, E aí ele diz que que a adesão dos estados é facultativa, mas que ele vai direcionar recursos e assistência técnica de modo prioritário para os estados que adotarem isso. Qual é o problema desse decreto? Problema número um, ele é inconstitucional. E assim, falando isso, a gente não deveria nem ter que discutir as outras coisas, né? Por que ele é inconstitucional? Porque a gente tem uma Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma convenção que foi assinada na ONU por mais de 160 países. O Brasil é signatário. Essa convenção foi elaborada com participação das pessoas com deficiência. E no Brasil, desde 2009, ela é uma emenda constitucional. Ou seja, tudo que vem abaixo dela não uhum. tem valor, porque ela é soberana. É a nossa Constituição, né? E lá diz que nenhum estudante pode ser discriminado em razão da deficiência e que tem que ser garantido a esses estudantes o acesso, a participação, a permanência no sistema educacional comum, né? Então, esse decreto é absolutamente inconstitucional, porque ele lesa o que eu estava vendo agora um outro advogado dizendo, ele falou uma. Ai, eu esqueci o termo certinho, mas é alguma coisa assim. Ai, enfim, é pétreo. O que ele está dizendo é assim: não Ah, muda aquilo que está lá em cima. sim. Enfim, esse é um ponto. Segundo ponto, é, eu entendo, né, que a gente tem muitas questões ainda para avançar quando a gente fala de inclusão, né, Polly? A gente sabe que as escolas ainda carecem de investimentos, os professores carecem de qualificação, a gente precisa de acessibilidade nas escolas. Somente 1/3 das escolas públicas brasileiras tem acessibilidade, né? Lembrando que acessibilidade não é só rampa, né? Não é só rampa, nem é só banheiro, né? Exatamente. Precisa de investimento em tecnologia assistiva, precisa de gestão democrática. Então, a gente estava, digamos assim, esquentando os tambores para promover educação inclusiva, precisando de muito investimento, né? Uhum. Precisando de um processo grande de aposta nesse modelo, porque a gente tem muito mais experiência em segregar e excluir do que em incluir. Sim. E aí vem esse decreto, que é a contramão de tudo aquilo que a gente, como pessoa com deficiência, defende, né? Por que Uhum. que a gente vai, então, categorizar pessoas? Aí eu categorizo, essa está no grupo que é considerado normal e essa aqui é um desvio. E aí não só eu categorizo, como eu hierarquizo. Então, essa que é considerada desviante, principalmente é considerada incapaz, ela não pode estar na mesma escola, porque ela é tão específica, ela é tão diferente que ela tem Uhum. que ter uma escola só para ela. E é isso que a gente levou anos para superar. Né? A gente tem que ter uma escola que dê conta de todas as pessoas, porque a gente também não pode nos negar o direito de conviver. Né? Não é Sim. só a pessoa que não é recebida na escola que tem o seu direito negado, não. Todo mundo perde quando o direito da inclusão não é garantido. Né? Nós perdemos Uhum. como avanço civilizatório. Então, quando o decreto diz que ele vai priorizar investimentos e direcionar uma assistência técnica para essas instituições, inclusive para auxiliar as famílias a decidir onde querem matricular, isso está absolutamente fora de cogitação. Primeiro, porque a educação não é escolha, é direito. Né? Então, a família não pode lesar o direito do seu filho de estudar naquilo que está previsto em lei, que é uma escola para Uhum. todas as pessoas. O nosso direito é o de reivindicar. Reivindicar a escola que seja boa, que esteja à altura dos nossos filhos. Isso é nosso Uhum. direito. Depois,
Quando a gente faz isso, que o decreto faz, né? A família vai ser aconselhada para direcionar para a melhor escola. Na prática, a gente está responsabilizando essas crianças e jovens com deficiência pelo suposto fracasso escolar, como se o problema fosse deles, né? E jogando para a família a omissão que é do Estado. Então Sim. tá tudo errado. E mais, o dinheiro que tinha que ir para a escola pública, ele agora vai ser deslocado para outras instituições. E essas instituições, que eu me recuso a chamar de escolas, conforme eu aprendi com a professora Bianca Angelucci da USP, elas são instituições especializadas, elas não são escolas, porque elas não levam adiante o currículo do modo como tem que ser. Então, essas instituições recebem recursos da pasta da saúde, da pasta da educação e da pasta da assistência social. Então, pensa bem, a assimetria que vai se fazer, essas instituições vão estar recebendo muito recurso e a escola pública vai estar sendo desmontada. Onde vocês acham que nós vamos poder matricular os nossos filhos? Né? Então, é um contrassenso, é um horror isso, assim, o que está acontecendo. Com todas as dificuldades que a gente tem com a inclusão, a gente tem que lutar para que ela aconteça, assim como a gente tem muitos outros direitos na nossa Constituição, que na prática nós ainda somos devedores deles, e nem por isso a gente desiste da Constituição. A gente luta para que ela seja cumprida. É a melhor que a gente tem, né? É o que está tendo. Então é isso, Polly. A gente tem que gritar muito contra isso e principalmente que isso não fique sendo a luta das famílias com deficiência ou daqueles profissionais de educação que lidam com isso. Porque, como eu disse antes, a perda é civilizatória, a perda é de humanidade. Então, essa é uma questão que nos afeta a todos, né, como comunidade. A gente precisa se envolver nisso. Amanhã vai ter uma votação na Câmara, né, de um projeto de lei que susta esse que foi, enfim, que instalou esse projeto de lei do PSOL? É o projeto de lei, não, esse é que tem vários lá, tem 9, se não me engano. O que vai ser olhado amanhã, acho que não é o do PSOL, mas o PSOL também entrou. Sim. Na verdade vai ser assim, olhado... todo mundo entra e na hora de decidir qual que vai mesmo para a pauta, tem toda uma correlação de forças lá e tal, né? Que depende da presidência da casa e etc. Exato. Um joguinho e amanhã lá. É a votação do requerimento de urgência para pautar o projeto. Então, ainda não é a votação do projeto, né? Entendi. Tem todo um trâmite aí. Mas é isso, né? A gente está chegando nesse tempo em que a gente tem que defender o óbvio, né, Polly? Pois é, isso que eu ia falar, assim, que isso que você fala é uma tendência, assim, em quase tudo, né? Parece que a gente está voltando pelo menos 30 anos, assim, para não dizer mais, né? Porque em todas as áreas onde, né, a garantia dos direitos sociais mais incisivos, assim, que atravessam, né, na base mesmo, a nossa vida, eles estão sendo atacadas com esse mesmo tipo de discurso que você está falando aí. Então, por exemplo, né, as escolas e o SUS, né, tem sempre esse lobby de instituições privadas que cumprem um dever, um papel social, às vezes importante, né? No SUS, por exemplo, a questão da saúde mental, as comunidades terapêuticas, né? Tem algumas que são boas, cumprem um papel importante, tem a sua importância, principalmente assim, né, na nossa história, né? Porque quando a gente não tinha nada, não tinha SUS, muitas vezes são essas instituições que acabaram conseguindo fazer alguma coisa. Na educação infantil, a gente tem, por exemplo, né, as creches comunitárias, que hoje são escolas parceiras da rede, e que esse direito à creche ele começou muito, né, pelo movimento de luta pró-creche. Então, assim, tem que ter esse reconhecimento, mas a gente não precisa ficar parado no tempo, né? A gente tem que entender que a educação, o SUS, né, precisa ser um direito universal, garantido pelo poder público, né, que é o que está na Constituição. Então, não se trata de falar contra ou achar ruim a existência de, né, instituições de enfrentamento ao uso de drogas
ou instituições particulares, parceiras, que fazem esse trabalho na comunidade, ou dessas instituições especializadas, né, em determinadas deficiências e tal, porque em alguns casos isso tem o seu valor. Agora, é justamente esse o jogo que é feito, né, dessa necropolítica, né, de colocar as duas coisas em um extremo, e aí as pessoas ficam degladiando entre elas, né, os grupos que são os que estão perdendo, de um jeito ou de outro, os que estão perdendo, ficam brigando. Ah, mas eu queria assim, para mim é melhor assim. E não pensa, às vezes, né, nesse macro, né, de que, na verdade, esse jogo ele tem a ver com lucro, com investimento. Exato. E de para onde o recurso está indo, Exato. de forma que aquele investimento que está sendo feito vai trazer modificações para o presente e para o futuro, né? Então, assim, é uma mudança de paradigma, né? Então, assim, bacana, creches, parceiras, comunitárias, maravilhoso, mas a gente tem que priorizar o investimento na rede própria, nas escolas municipais, né? Exato. Tudo bem. Às vezes tem lugar que realmente é uma família que já lutou assim anos e anos tentando que a filha, o filho seja recebido com o mínimo de dignidade numa escola que não recebeu investimento adequado no início e, portanto, não consegue prestar esse cuidado, essa assistência, essa educação inclusiva, e ela acaba, tipo assim, não, eu vou para uma instituição especializada porque ela é onde eu encontrei alguma dignidade, que eu passei anos lutando para encontrar, não consegui. Mas daí a priorizar essas instituições é que é o problema, né? Na verdade, a gente tem que caminhar no sentido de melhorar a rede pública. E eu acho muito legal também, e aí eu faço essa associação também com o SUS, da gente prover a assistência e a garantia dos direitos das pessoas nos lugares os mais periféricos possíveis. O que significa isso? Né? O mais perto de casa. Uhum. Então, aqui em BH mesmo, está com essa história da maternidade Leonina Leonor, que está há 12 anos pronta lá na UPA Venda Nova, não abre. E aí o prefeito agora vê com esse papinho que não vai abrir a maternidade, não, mas vai abrir um centro de referência de cuidados para a mulher. E aí é esse mesmo jogo, coloca as mulheres umas contra as outras. Ah, não, mas é importante ter um centro de referência, porque a gente não tem ginecologista no centro de saúde, porque está faltando cuidado disso e disso, daquilo. Ué, mas isso é responsabilidade do centro de saúde. As mulheres precisam ter acesso a melhor assistência no lugar mais perto de casa. Então, assim, todo bairro tem uma escola pública, tem um centro de saúde, tem um CRAS. É nesses equipamentos que tem que ter o maior investimento para garantir tudo que a boa parte da população precisa, né? Seja assistência à saúde, né? A educação, assistência social e tudo mais. E quando você centraliza um lugar, criando meio que um centro de referência, você está verticalizando o negócio, né? E está deixando aquilo, inclusive, geograficamente mais inviável. Enquanto você devia, né, horizontar mais e chegar mais perto das pessoas. Porque você imagina uma logística, né, de uma família que às vezes é uma mãe sozinha, com 2 ou 3 filhos com deficiência, que a gente vê que tem. Nesse projeto que a gente apoia aqui em BH, né, que foi criado pela Thaís Ferreira e Thaís Leão, que chama Segura a Curva das Mães, a gente acompanha algumas mães que estão exatamente nessa situação. São alguns filhos nem são crianças, mas já são adolescentes, né? Mas precisam desse cuidado mais intensivo, né? E como é que você faz? Você pega um ônibus com 2 crianças ou adolescentes com deficiência para atravessar, para ir para um centro de referência do outro lado da cidade, para ter acesso a uma fisioterapia, a um cuidado, né, em saúde mental, alguma coisa assim, sendo que isso tinha que estar disponível perto da casa dela, né?
Então, assim, e é isso que você falou, né, Mari? Muita questão de formação, né? Aqui em BH, na escola municipal, os monitores de inclusão, que agora nem tem esse nome mais, porque agora a MGS unificou tudo numa coisa só. A gente teve uma audiência pública ano passado lá na Câmara recentemente, que era até para tratar das pessoas autistas. E aí uma pessoa que era coordenadora da inclusão da Secretaria Municipal foi explicar como é que funcionava isso. Aí eu falei assim, ué, mas então essa pessoa ela não tem nenhuma formação, nenhum treinamento assim de como, né? Como melhorar a vida mesmo, né, da pessoa com quem ela está cuidando. Porque assim, a gente nós somos capacitistas, né? Então, assim, se você não tem alguém para te abrir os olhos, para te mostrar outras perspectivas, você vai acabar repetindo aquilo. Às vezes, na melhores das intenções, né? Às vezes, no próprio forma de cuidar mesmo, mais tutelada, né? De não acreditar que aquela pessoa pode fazer determinadas coisas com autonomia, né? Esse cuidado até exagerado. Então, assim, se você não tiver formação para estimular, impulsionar que aquela pessoa tenha a sua própria autonomia, você acaba reproduzindo, às vezes sem querer. Então, assim, como que um monitor que vai ser alocado especificamente para acompanhar uma pessoa com deficiência não tem nenhum treinamento, nenhum curso, nenhuma palestra, nada do que significa aquela deficiência, sabe? Mas, Polly, olha e só. todas as outras, né? Aí é que tá. Esse é um ponto que eu acho que esse é um ponto que eu acho que talvez seja bom esclarecer, assim, porque para ele ter uma postura que seja para ele ser um mediador, né, que contribui para a emancipação, a gente tem que voltar na educação mesmo, sabe? Ele não vai ter essa postura aprendendo sobre o que é autismo, sobre o que é síndrome de Down, sobre o que é paralisia cerebral, sobre o que é cegueira. É um engano que a gente tem quando a gente acha que o professor que vai mediar o aprendizado do aluno que tem deficiência tem que ser especializado na condição daquele aluno. Isso significa a gente medicalizar a educação, né? Ou a gente trazer uma perspectiva da saúde para a educação. O que não significa que ele não possa ter conhecimentos gerais, mas o que eu quero dizer é cada autista é único, cada pessoa com síndrome de Down é única, né? Não existe homogeneidade nesses grupos. Então, o professor precisa estar muito bem formado em pedagogia. Né? E numa pedagogia que contribua para a emancipação, que contribua para o protagonismo, que contribua para a assunção de sujeitos críticos e que entendem que podem interferir na realidade. Essa é a formação que o professor tem que ter. O resto ele vai aprender com o aluno, com cada um que se apresenta para ele. Só que nem essa formação também eles estão tendo, né? Que eu acho que é nesse sentido que você traz, assim. O professor precisa estar muito bem formado para ele... Porque essa educação tradicional que ele aprendeu, ela não tem validade para um aluno que tem deficiência. Porque se ele não presumir que esse aluno tem competência e se ele não souber dispor de práticas pedagógicas inclusivas que ajudem esse aluno a mostrar a que veio, o que ele sabe, o que ele pode, ele não vai contribuir para a aprendizagem. Então, acho que é importante a gente... É importante você ressaltar falar isso, sabe? Porque, assim, é exatamente o que eu quis dizer, mas eu acho que no início da minha fala pode ter dado a entender isso mesmo. Assim. Eu entendi o que você quis dizer. A especificidade que eu quis dizer, viu? Você falou no mesmo sentido que eu. Mesmíssimo. Formação em direitos humanos. Exatamente. É a mesma coisa da doula, né? Isso. A doula, ela é uma mulher leiga, tecnicamente. Isso. Né? O que ela precisa saber? Ela precisa saber que o protagonismo daquela mulher que está parindo. Exato. Não é a doula que vai dizer o que é certo e o que é errado, é ela própria, né? Então, é isso mesmo. O atendimento educacional especializado, que é o termo aí para o mediador, né? É quem doula o aluno. Usando aí a sua analogia. Ele é a doula do aluno. É ele que vai ajudar o aluno a dar à luz o seu conhecimento, o seu modo de construir conhecimento.
né? É isso. Então, é a mesma lógica, a mesmíssima lógica. Você precisa saber tudo sobre cesárea, sobre... Não, você não precisa. Você precisa ter uma noção e precisa Sim, olhar para quem você está doulando, né? Olhar para isso. quem você está mediando. É isso, né, Polly? Só que a gente vem de uma outra educação em todos os sentidos. A gente vem de uma educação colonizadora, uma educação que nos sufoca, uma educação que não contribui para que nós sejamos sujeitos críticos, sujeitos, né? A Uhum, gente vem de uma educação que nos objetifica em vários aspectos. sim, verdade. E aí a gente está nessa celeuma e nessa luta, né, para virar esse jogo. Queria falar também, né, sobre essa questão que você falou de escolas bilíngues, né? Na minha opinião, para mim, todo mundo tinha que aprender Libras. A minha também, né? A gente tem que se ampliar, o nosso repertório tem que ser ampliado. E a gente só dá conta de ampliar repertório convivendo com a diferença, não evitando, não hierarquizando, não categorizando e distanciando, né? A A gente gente precisa ter precisa essa conviver, oportunidade também, né, precisa. Mari? Precisa ser Você estava falando. desconfortado, né? Desconfortado, se sentir. Agora, uma coisa que eu estava pensando assim, que igual, por exemplo, tem uma frase que fala, né, que a criança não nasce racista. É, E aí eu estava pensando a mesma coisa, né, que as crianças elas não nascem capacitistas. Na escola das meninas, né, meia lá de Lisboa, a gente está lá há 14 anos. Esses dias eu até chorei demais, porque ia ser o nosso último ano lá, né? Último ano como mãe de educação infantil. ah, E a gente está lá desde o primeiro ano da escola, né? Quando ela foi nossa. municipalizada. E a Maiara, que foi da primeira turma de berçário, agora está com 14 anos, né? E aí a gente foi lá buscar uns kits e assim, me cortou o coração, porque a ideia era a gente passar de carro e as professoras entregar os kits pra gente pelo vidro. E aí, quando eu cheguei lá e vi aquela cena, eu desaguei a chorar. Ai, que Eu dó. falei assim, não é possível, gente, que 14 anos de história vai acabar assim. Ai, A gente passando dentro do carro, recebendo kit, ai. e sem poder abraçar essas professoras e tal, né? Mas o que eu queria dizer é que lá, por ser uma escola integral para todas as idades, o que não é comum nas outras escolas de educação infantil do município, né? Que a partir de 3 anos a família tem que optar o horário parcial, Sim. isso é outra luta, né? Uhum. Lá, por ser um convênio com a UFMG, isso ser uma diretriz que desde o início do contrato, né, prevaleceu, é uma escola que tem tempo integral para todas as idades. E por isso, muitas famílias de crianças com deficiência, por saberem que tem a prioridade da vaga, buscam uma vaga lá na É, EMEI, porque sabe que vai ficar integral o ano inteiro. Então, assim, em todas as turmas, sempre teve 2, 3 crianças com deficiência. E é a coisa assim mais linda e emocionante como que a relação, né, entre as crianças sim. é super natural, assim, não tem, sabe? Assim, a gente fica assim, gente, eu por ficar abismada com isso, eu tô sendo capacitista, né? Porque assim, isso era para ser o normal, né? Mas Exato. assim, é de uma riqueza de experiência, sabe? Assim, de solidariedade, de amor mesmo. É claro assim que a É, escola também tem todas as suas limitações, né? sim, Ainda tem claro. muitas questões, por exemplo, de brincadeiras, né? Às vezes passeios que determinadas crianças não participam, né? Você sabe dessas histórias aí mais do que eu, que você acompanha muito isso. Mas assim, existe um compromisso de perseguir essa inclusão de fato, né? Embora a gente saiba que muitas vezes não depende só da escola, mas de toda uma estrutura, né, do sistema e de onde essas pessoas que estão trabalhando ali naquela escola vêm, qual que é a formação delas e tal. Mas era uma coisa, uma coisa assim, sempre que eu admirei muito, embora eu também acompanhei sempre, né, as mães e todas as reclamações e reivindicações que elas faziam, porque ainda assim está longe de ser uma escola inclusiva mesmo, É. né? Mas olha só o que você traz, né? Talvez seja a mesma motivação que te leva, por exemplo, para tentar
uma carreira, né? Ocupar um lugar de servidora, né? Do povo, de vereadora. É a gente entender que, como diz Paulo Freire, né, que toda realidade, nenhuma realidade é dada, né? Toda realidade está sujeita à nossa intervenção nela. Se a gente não aposta nisso, a gente não faz nada, né? Você não estaria candidata, defendendo as pautas que está defendendo, a gente não estaria batalhando pela educação com as crianças todas juntas, aprendendo, convivendo, a gente estaria dormindo, né? Porque não tem o que fazer. E isso não é verdade. Então, é isso, a gente tem que desnaturalizar mesmo o preconceito. Ele não é algo natural. Não é porque eu tenho uma característica, logo vai acontecer das pessoas me olharem torto. O preconceito, a discriminação, são construtos sociais, né? São a maneira como a gente foi aprendendo a compreender. E isso tem a ver com as relações de poder. Isso está assim, isso não é assim. Né? Uhum. Assim como essa política que aí está, mas não tem que ser assim e não é assim para sempre. Então é com essa esperança assim que eu sigo lutando pela educação inclusiva, ainda precisamos falar assim, e também acredito em vereança como a sua, né? Porque a gente precisa transformar as coisas que Vamos estão juntas, aí. precisamos, né, assim, é uma oportunidade, né, da gente ampliar nossas vozes, né, porque é claro que como vereadora, né, uma vereadora sozinha não vai conseguir modificar uma política pública inteira, mas é mais uma voz, né, para vocalizar, né, com o microfone na mão, com algumas atribuições e alguns instrumentos legislativos que às vezes não pode resolver como um todo, mas continua, né, reivindicando, pressionando, cobrando, fiscalizando, né? Dizendo que a gente existe, né? Que ninguém mais vai voltar para o armário. Exato. E não é sozinha, porque quando você vai, nós todos estamos indo também. Exatamente. Quando você ocupa, a gente também está ocupando. Essa ocupando que é a simbolicamente, proposta, Mari. né? Ai, que lindo. Então, vamos amadurecer a política, né? Levar para essas discussões todas, porque todas as políticas públicas, de todas as esferas, de todas as instâncias, né? Desde saúde e educação, que são as que eu tenho mais a atuação, até todas as outras, né? Economia, renda, mobilidade, meio ambiente, tudo atravessa as nossas vidas, né? De mães, crianças e famílias, e precisa de ter o nosso olhar, né? O nosso ponto de vista na formulação e na execução dessas políticas, né? E o que a gente vê hoje é uma total ausência, né? De preocupação, como se realmente a gente estivesse ali na base só sustentando tudo que funciona, mas sem sermos vistas e notadas, né? Então, esse é o chamado, né, do Amadurecer a Política. Vou aproveitar para falar meu número, 50010, em Belo Horizonte, junto com as muitas, com o PSOL. Mari, eu acho que eu comecei a live um minutinho depois. Eu acho que deve você falar uma última palavrinha aí. Obrigada, querida. Muito. Amei, eu vou querer mais, viu? Eu também. Eu que agradeço muito, é isso. Você ocupando esse espaço, a gente ocupa junto enfim, interfere, modifica para que a gente pensar que a humanidade inteira passa por uma mulher, né? Não existe humanidade sem as mulheres. Então, nós temos muita importância e você assumir esse lugar e ser autora, né? Autora, protagonista, é um modo de nos libertar todas. Então, estou muito agradecida pela sua coragem, pela sua luta e estou te apoiando, viu? Lindeza, gratidão. Eu não sei se a gente... tem hora que o Instagram não cai, viu? Você já fez live depois de 9 horas? Acho que não. Não cai? Pois é. Teve um dia que eu entrei numa live e tô conversando. Fiz uma live assim, sem marcar, né? Comecei a fazer a live e o pessoal que foi entrando na sala, a gente conversava, a pessoa saía, entrava outra, fazendo uma live assim, tipo, batendo papo mesmo, né? E aí tô conversando, igual agora, ó, não caiu ainda. Então assim, gente, essa live tá durando muito tempo, né? Quando eu fui ver, já tinha 1h40.
Olha, ó, aproveitar que a gente está no bônus, deixar um beijo para a Márcia Tiburi. É o mais perto que eu já cheguei nela, é essa live. Então, deixar um beijo para ela e agradecer, né, pelo espaço, por dar esse espaço a você e você, por consequência, a mim. Assim, muito bom ver pessoas que têm essa consciência e que, enfim, uma mulher puxando outra, né? É isso. Tá sendo lindo aqui, né? Essas ocupações todas aqui no perfil dela. Candidatas de vários lugares do Brasil, né? Muitas mulheres negras ocupando aqui o perfil. Eu me sinto muito honrada. Márcia, também gratidão. Vou ficar agradecendo toda hora. Está sendo muito bom. Ó, não caiu, mas é bom que a gente consegue terminar sem ser cortada, né, Mari? Te agradecer mais uma vez, né? Falar que a gente está juntas mesmo. E vamos ocupar tudo, né? De um jeito ou de outro, nós vamos ocupar. Nós com as nossas crias, com todas as nossas especificidades, as nossas diversidades. E esses lugares carecem muito assim do nosso ponto de vista, do nosso olhar, do nosso modo de fazer política, né? Porque a gente já faz política há muito tempo, só que não é essa política que está aí, né, demonizada. Boa noite para você, para Alice. Boa noite, querida. Ela está com quantos anos? 7. 7 anos, olha só. Tempo passa, passou o primeiro setênio aí, ó. Acabou de fechar o primeiro setembro. Obrigada a você, viu, por ter me dado a honra de te acompanhar aqui hoje e de, enfim, estar de mão dada com você nessas pautas que são importantes. Demais, boa noite para você. Boa noite. Amanhã a gente segue aqui na ocupação. Vamos fazer uma live às 21 horas com a Júlia Rocha sobre saúde das mulheres e sobre o SUS. Também estou super animada e vamos seguindo. Depois, quem estiver aí assistindo também, vai lá no meu perfil, Poli do Amaral, para a gente continuar a nossa conversa lá. Um beijo para todo mundo. Beijos. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, querida. Um beijo. Beijo.